Glorificado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Boa tarde aos amados irmãos e amigos necessários. Obrigado, homens, mulheres de Deus, por todo esse Brasil afora, pelo mundo afora. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Porque o pessoal vai vendo aí, não é? Mas o importante é que é sempre muito bom. O importante para nós é que é sempre muito bom estar perto de você para a gente falar a respeito das coisas de Deus. E nessa tarde nós estamos aqui com o mesmo objetivo de outras tardes, né? De falar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, falar da palavra de Deus e enaltecer ao santo e grandioso nome do Senhor Jesus, que é digno, é merecedor de toda honra, glória, louvor, poder e adoração. Pastor Tiago, como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Preparado para a gente servir a Jesus aí anunciando a palavra de Deus? Vamos embora? Vamos embora, né? Vamos embora. Eu quero fazer uma oração e daqui a pouco nós vamos começar a falar aqui com o pastor Tiago a respeito das coisas de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma oração com você. Vamos orar? Amado, santo e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor tem nos concedido nesse dia vida, graça, saúde e a tua misericórdia tem nos alcançado. Então, amado Pai, que os teus filhos e filhas, os nossos amados irmãos e amigos necessários, sejam sempre alcançados por tua bênção no nome do Senhor Jesus. Aquele corpo que precisa ser curado, aquele corpo que precisa ser restaurado, nós acreditamos que o Senhor é poderoso, Jesus, para restaurar, repreender a enfermidade no corpo. Também, meu Deus e meu Pai, nós acreditamos, eu acredito que o Senhor Jesus é poderoso para abrir a porta do emprego, para restaurar a família, para encher a família com a tua paz, Jesus, com a tua presença. Eu acredito, Deus, que o Senhor está trabalhando conosco. Obrigado pela vida do pastor Tiago, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar falando sobre a tua santa e poderosa palavra. Muito obrigado, meu Deus. Vem dirigir tudo que vamos fazer aqui, doravante, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Tiago, o que é que nós temos hoje aí? Eu quero aprender da palavra de Deus. Hoje eu vou falar menos, já falei bastante de manhã, tenho falado demais, então chegou a hora de ouvir um pouquinho. Louvado seja Deus por tua vida. Seja bem-vindo sempre, viu? Obrigado pela acolhida. Eu tenho lido muito sobre ministério pastoral e tem alguns autores que eu tenho lido. E o livro De Pastor a Pastor, de Hernanes Dias Lopes, fala sobre o ministério pastoral. O livro A Vocação Espiritual do Pastor, do Eugene Peterson. O livro Ministério Pastoral, do John MacArthur. São livros muito importantes para a formação de todo o pastor. E eu fiz uma lista das características de um pastor, o que eu espero de um pastor, o que eu espero que um pastor seja, ou o que eu espero que um pastor faça, quais são as minhas expectativas com relação a um pastor. Pastor Tiago, desculpa, agora também, amados irmãos e amigos, estamos transmitindo pela rádio obpc.com.br. Rádio OBPC, mais do que escutar, é ouvir a vida. Obrigado, querido amigo, meu irmão Lucian, é o rapaz que toca, nosso irmão que toca. A gente tá igual a Globo, né? Barbaridade. Você que estava aí escutando o programa Ide com a Daphne, agora sintonize o Crer e Crescer. Crer e Crescer, coisa linda. Um jogo do Rio de Janeiro e São Paulo. E você viu o testemunho muito lindo da moça ali? Esqueci agora o nome, vovô já não. Eu estava acompanhando aqui. Olha, Deus operando sinais, prodígios e maravilhas na vida dessa moçada, né? Olha que coisa linda. Vai longe, a obra de Deus. Deus faz grandes coisas, o problema é nós. O problema Deus faz somos grandes nós. coisas, o problema somos nós. É verdade. Mas achei muito, olha, e a Daphne sempre conduzindo assim, de maneira brilhante, na direção do Espírito Santo de Deus, o ID, né? Quando o pastor César está, é melhor, né? Porque ele faz um casal, né? Ele atinge os homens, ela atinge as mulheres, e a coisa vai andando assim, que é uma beleza. Mas ela, por si só, é uma excelente âncora de Deus, né? Louvado seja Deus. Obrigado, Luciano, por teu amor, por tua dedicação. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos embora, meu filho. Que Deus te abençoe.
Agora eu não lembro onde é que eu parei. Vou começar de novo. Você que estava aí conosco, vamos Continue. voltar ao começo, rebobinar a fita. Eu dizia que... Ficou parecendo igual do Chaves agora, né? Eu dizia. Dizia eu que a aritmética e o Jaiminha lá interrompia o Chaves. Mas voltando. O que eu espero de um pastor? Quais são as características que eu espero de um pastor? E aí, você que está nos ouvindo pode se perguntar assim, mas tu já é pastor, o que tu quer esperar de algum pastor? Eu espero que eu seja aquilo que eu me propus a colocar no papel. Eu espero que eu seja o pastor que eu espero que eu seja para os outros, ou que eu espero que sejam para mim. Porque Deus diz em Jeremias que ele dará às pessoas, às ovelhas, pastores, segundo o coração dele. Segundo o coração dele. Então eu fiz uma lista de algumas características que eu espero de quem se coloca no ministério pastoral, ou de quem se chama pastor, de quem se coloca como pastor. Essa é mais uma daquelas apostilas que eu vou fazer e vou deixar guardada. Muito bom. No máximo você vai ler alguma coisa. E eu preciso aprender. E eu quero falar sobre um capítulo dessa apostila hoje, com os irmãos que nos assistem pelo Facebook e estão nos ouvindo pelo aplicativo da Rádio BPC. Eu quero ter por base o livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35, para ver uma característica importante de pastor na vida de Jesus. Características importantes do ministério pastoral de Jesus, pode dizer assim, pastoral, né? Na vida de... Porque Jesus, ele é o nosso molde, então a gente precisa se adequar a ele, não ele a nós. O ministério pastoral não sou eu dizendo para Jesus como deve ser, mas é ele me falando o que eu devo fazer, como é que deve ser. Porque se eu não for um pastor como Jesus, eu sou mercenário, eu sou um ladrão que veio roubar, matar e destruir. Que entra pela janela, né? João 10, que todo mundo fala que Jesus está falando do diabo, Jesus não está falando do diabo ali. Jesus está falando dos maus pastores. Ele diz, eu sou o bom pastor, e comparado ao bom pastor, o mau pastor vem para roubar, matar e destruir. Então tem o bom pastor e o mau pastor, certo? O bom pastor e o mau pastor. Então eu preciso ser como bom pastor e correr de toda a possibilidade de roubar, matar e destruir, como o mau pastor faz. Fugir, né? Fugir de tudo isso. Então, em Mateus 9:35, a gente lê assim. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Uma das coisas importantes no ministério de Jesus, e sempre que eu falo alguma coisa importante, eu lembro do pastor Pedro Paulo. Quando ele ministrava, que a gente estava lá com ele em Eldorado, ele dizia um ponto importante. Um abraço, pastor Pedro, se estiver nos assistindo, saudade do senhor. Uma coisa importante no ministério de Jesus é que Jesus ia onde havia necessidade e ele não mudava as coisas de maneira brusca, ele mudava as coisas aos poucos. E uma das características importantes no pastor é a sensibilidade de fazer mudanças de acordo com a necessidade. O pastor Ricardo Agreste, da Chácara Primavera, Ministério Chácara Primavera, ele diz que quando ele assumiu um ministério uma vez, ele chegou numa igreja muito jovem, cheio de ímpeto, o pessoal era muito envolvido com ação social, muito envolvido com coisa, com ajudar o outro e tal, e ele chegou e ele mudou radicalmente isso. Ele parou com todas as ações sociais e voltou à igreja para a área do louvor e para a área da música. O que isso aconteceu? O que isso provocou? Isso provocou uma ruptura na igreja. Dividiu. Não chegou a dividir a igreja, mas isso fez com que a igreja se decepcionasse um pouco, porque eles eram movidos por Deus a trabalhar na área de ação social, não trabalhar na área de louvor. Então ele diz que quando ele chegou e ele fez essa mudança, a queda de conversões, a queda de rendimento dessas pessoas foi muito brusca, porque elas não estavam mais fazendo aquilo para qual Deus havia chamado elas para fazer. Então, a primeira característica importante num pastor que a gente vê aqui em Jesus Cristo é a observação. A observação. Jesus Cristo, ele, antes de agir, ele observava.
A gente vê, por exemplo, que ele chega para Pedro e fala: Pedro, agora tu vai ser um pescador de homens. Como é que ele sabia que Pedro era um pescador e não um consertador de rede? Ou um consertador de barco. Ou um consertador de barco. Como é que ele sabia que Pedro não era alguém que só ia lá e arrumava as redes? Porque ele observava e ele via que Pedro arrumava as redes, que Pedro pescava, que Pedro trazia os peixes, que Pedro negociava. Então ele chega para Pedro e diz: Pedro, tu vai ser um pescador de homens porque eu vi o teu trabalho e vi que você é um pescador de peixes. Então agora eu vou usar esse teu dom para em meu favor, para minha obra. Quando Jesus diz para Pedro que ele vai ser um pescador de homem, não quer dizer que Pedro vai lançar a rede e pegar um monte de homem. Entendi. Quer dizer que Pedro vai lançar a palavra de Deus e no meio de um monte de pecado ele vai resgatar aquela faísca de humanidade que ainda existe no homem pecador, trazendo o homem pecador, ou trazendo a divindade que existe no homem à tona para que essa vença o pecado. Ariano Suassuna que dizia que em todo homem existe uma centelha divina. Em todo homem, exato. Então, quando Jesus chama Pedro a ser esse pescador de homens, ele está chamando Pedro a resgatar essa centelha divina no meio de todo o pecado que havia no homem. Então, Jesus, ele observa. Jesus observava, e essa observação foi importante também, quando ele estava sentado no templo e ele estava olhando quem estava levando oferta para o gasofilácio. E ele observando essas ofertas, ele viu que havia uma viúva que depositou 2 moedas de pouco valor e ele deduziu, ou ele chegou à conclusão, ele ensinou os seus discípulos que aquela oferta daquela mulher era uma oferta grande por conta da atitude da mulher e não por conta do valor do dinheiro. Então Jesus, observando isso também, ele pôde ensinar os seus discípulos. Jesus, observando a mulher do poço, a samaritana, em João 4, ele observou que ela precisava de uma água que saciasse a sua sede, saciasse o vazio que ela tinha, porque esse vazio que ela tinha, ela havia tentado preencher em outros 5 relacionamentos e não conseguiu preencher, não conseguiu tirar o vazio da sua vida. Então Jesus diz: o que você precisa não é de relacionamento com homens, o que você precisa é da água da vida, e eu sou a água da vida. Ele observou Jairo quando ele foi chamado por Jairo para ressuscitar a filha dele, e ele disse: fica tranquilo que a tua filha está dormindo. E Jesus Cristo, ele observava as necessidades, ele observava as pessoas, ele observava a necessidade de lugar e ele mudava a necessidade do lugar de acordo, ele satisfazia, ele saciava a necessidade dos lugares de acordo com o tempo em que ele estava ali. Jesus não fazia aquilo que ele queria no lugar, mas ele fazia no lugar aquilo que precisava. E todo pastor precisa ser um observador para entender que ele está no lugar onde Deus o colocou, não para satisfazer aquilo que ele acha, mas para satisfazer a necessidade daquele povo naquele momento. Muitas vezes nós vamos a uma igreja e aquela igreja não tem necessidade de ensino, aquela igreja tem necessidade de oração. Então o pastor precisa observar qual é a necessidade daquela igreja, não deixar de ensinar, não parar com o ensino, mas acrescentar aquele ensino que já é bom, o fator oração. Muitas vezes a igreja é uma igreja poderosa na oração e é fraca no ensino. Precisa continuar com essa oração poderosa e incluir o ensino bíblico para que essas duas coisas andem junto. Em suma, o pastor, quando chega numa igreja, ele não pode mudar as coisas para que elas sejam de acordo com o que ele acha que deve ser. Quando o pastor chega numa igreja, em primeiro lugar, ele precisa observar qual é a necessidade daquele povo. Sentir, avaliar, né? O que aquele povo está precisando? O que eles estão fazendo? Quais são os potenciais? Isso aqui eles fazem bem? Isso aqui não fazem tão bem? Disso aqui eles não precisam? Disso aqui eles precisam? É manter o que está bom e, aos poucos, ir colocando aquilo que eles necessitam. Então, Jesus, ele tinha essa característica. O trabalho missionário de Jesus ele se resume em dois pontos: ir e observar. Jesus ia e observava e falava, ia, observava e fazia, ia, observava e curava. O homem do paralítico do tanque de Betesda, 38 anos, não me falha a memória, o cara estava lá esperando um anjo descer. E até hoje muitos discutem se anjo descia ou se anjo não descia, mas graças a Deus hoje nós temos a ajuda da arqueologia bíblica que diz que o anjo não descia. O que acontecia era que quando chovia em Jerusalém, que é mais alta, abriam-se as comportas de Jerusalém e a água ia descendo
E em Betesda são vários tanques, então enche o tanque primeiro, segundo, terceiro, os tanques vão enchendo, e conforme vai enchendo, né, os tanques, a água vai mexendo, as pessoas achavam que era um anjo que pela ia lá, fé, pela fé achavam que era um anjo, mas a gente sabe que anjo não cura, não é esse ministério dos anjos. E Jesus estava olhando esse homem, observando esse homem lá, 38 anos, quando Jesus chega para ele e pergunta, você quer ser curado? A resposta dele não é sim ou não. A resposta dele é, eu quero, mas não tem ninguém que me jogue no tanque. A pergunta de Jesus não é explicitamente você quer ser curado. A pergunta de Jesus é, isso eu aprendi com o pastor Olavo. É uma fonte, né? A pergunta de Jesus é, eu tô aqui para resolver o teu problema agora. Tu quer que eu te cure ou tu quer esperar o anjo? Vamos deixar de coisa. Jesus observou que aquele homem estava preso a um misticismo que causou prejuízo a ele e não permitia que ele fosse curado. Então Jesus chega e diz assim, ó, tu quer abrir mão desse misticismo agora e ser curado, ou tu quer continuar esperando que alguém te jogue dentro da água? Então Jesus observava qual era a necessidade das pessoas. Foi assim com Levi, foi assim com Zaqueu, foi assim com a prostituta que foi levada para ser julgada por Jesus, e de acordo com a lei, não era somente ela, mas também um homem que estava em adultério com ela devia ser levado para ser apedrejado, mas o esquema foi tão bem armado que levaram só a mulher, o homem se livrou. Jesus observou isso, e quando ele observou isso, a resposta dele foi assim, aquele que não tiver pecado joga a primeira pedra. Só se viu a gente sair correndo, né? E aí a posição que colocaram Jesus era complicada, porque se ele dissesse mata, ele seria mandante de homicídio. Se ele dissesse não mata, ele seria traidor da lei de Moisés. Então a resposta de Jesus foi perfeita. Quem aqui não tiver pecado, que joga a primeira pedra. Quem não tiver cometido pecado, que joga a primeira pedra. E Jesus observa, Jesus vai, Jesus fala, e foi assim com seus discípulos, foi assim com as pessoas que precisavam, com as pessoas necessitadas. E no versículo 36, a gente vê que Jesus, ele está observando as multidões, não está observando as pessoas isoladamente, ele está observando as multidões. E ele teve compaixão das multidões. E essa compaixão surgiu da aflição e surgiu da exaustão. As pessoas estavam aflitas e estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. As pessoas estavam andando de um lado para o outro sem orientação, sem ter quem as levasse para o pasto verdejante, sem ter quem as levasse para a água, sem ter quem catasse, não sei se a ovelha tem piolho, mas quem catasse os bichos da ovelha, sem ter quem desse uma cajadada para corrigir, sem ter quem ungisse as feridas com óleo. Por quê? Porque esse contexto aqui é exatamente o contexto de Isaías 52, que começa dizendo, quem deu crédito à nossa pregação? A pregação estava desacreditada, porque como diz nos evangelhos, Jesus pregava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então, os homens, eles falavam coisas da qual eles não tinham autoridade para falar, eles não tinham credibilidade para falar. Não viviam, né? E quando o ímpio, que nós falamos há alguns dias atrás, se levanta na congregação do justo para falar, ele não prevalece, porque as suas atitudes são contrárias à sua palavra. E isso vai cansando as pessoas, vai cansando as ovelhas, isso vai dando aflição nas pessoas, porque elas vão procurar a palavra de vida eterna, e elas encontram palavra de confusão, encontram palavra de tormento, encontram palavra de dúvida, palavra de rancor, palavra que trazem para elas mais fome do que saciam o seu apetite. Então Jesus está dizendo que as pessoas são como ovelhas que não têm pastor, e ele está andando, realizando sua obra, realizando uma obra, realizando um trabalho. O versículo 35 diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, aqui a gente tem uma hierarquia de importância. Primeiro, o que é mais importante? O mais importante é cura? Não. O mais importante é pregar o evangelho? Não. O que é mais importante? O mais importante é ensinar. E o ensino requer disposição. O ensino requer estudo de quem está ensinando. Dedicação. O ensino requer clareza. O ensino requer que os detalhes sejam expostos de maneira clara para quem está ouvindo. Requer erudição, requer eloquência. A pessoa precisa pegar um texto e ela precisa trazer aquele texto o mais simples possível para que a pessoa que ela está ensinando entenda. Assimile bem. É o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, prega a palavra. Não, Deus, mas
eu preciso falar disso aqui, e falar assim, não, Timóteo, ensina, prega a palavra, Timóteo. Eu fico imaginando Timóteo com Paulo assim, mas Paulo, e aquilo que... Timóteo, prega a palavra, Timóteo, prega. Mas Timóteo, não sei o que, prega a palavra, Timóteo. Mas Paulo, e o tamanho da minha unha, como é que tem que ser? Não, Prega a palavra, Timóteo. Mas Exorta, ensina, te esforça até que eu... Mas o fulano furou a orelha, prega Prega a palavra, sai daí, Timóteo. ô Timóteo. Mas o outro fez tatuagem, prega Timóteo, a palavra. meu filho. Eu comprei 2 livros maravilhosos. Um livro chamado Contra o Calvinismo. Contra o E calvinismo? um livro chamado A Favor do Calvinismo. Eita, quem é que vai arbitrar isso? Mas aí é que tá a questão. O Roger Olson, que escreveu o livro Contra o Calvinismo, fez a introdução do livro A Favor do Calvinismo. E o Michael Wharton... Fez o final. Não, e o Michael Wharton, que escreveu o livro A Favor do Calvinismo, fez a introdução do livro Contra o Calvinismo. Bárbaro. O que isso me ensina? Me ensina que muito maior é aquilo que nos une do que o que nos separa. Nos separa, é verdade. A gente fica se apegando a coisinha, enquanto a gente está se apegando a coisinha, enquanto a gente está se apegando a detalhe, enquanto a gente está levantando de novo as muralhas de separação que Jesus Cristo derrubou, as pessoas estão indo para o inferno, porque ao invés da gente ensinar, estamos confundindo. A gente está aprendendo para debater, não aprendendo para ensinar. A gente não está aprendendo para edificar, a gente está aprendendo para destruir a doutrina do outro, para destruir os conceitos do outro. Nós somos melhores e tal. Aquilo que o outro construiu. A ideia não é essa. A ideia de Jesus é, em primeiro lugar, ensinar quem está disposto a ouvir. Ensinar quem precisa. Ensinar quem quer ser ensinado. Em segundo lugar, ele pregava o evangelho do reino. E o evangelho do reino é interessante porque não é o evangelho comum. O evangelho do reino, a boa nova do reino é diferente. A boa nova do reino é uma boa nova de um lugar que é prometido para aqueles que são de Deus. E é um império que está à nossa disposição para a gente desfrutar, mas esse império não é um lugar. Esse império é um sentimento. Esse império é uma sensação, esse império é um ambiente. Então, quando a gente ora o Pai Nosso e a gente clama, venha a nós o teu reino, venha a nós a sensação de que o Senhor está mandando em tudo. Venha a nós a sensação de que o Senhor domina, de que o Senhor está sob controle de tudo e que nada foge do teu controle. E esse império, de acordo com Mateus capítulo 3, é alcançado pelo arrependimento. Ele é para os pobres de espírito, ele é para os perseguidos por causa da justiça, ele é lugar de onde a honra vem pela obediência, ele é para pessoas extraordinárias, ele é desejado pelos santos, esse reino deve ser prioridade, esse reino é para aquele que faz a vontade do Pai, e esse reino, acima de tudo, deve ser proclamado. Então, no meio dessa pandemia, que as pessoas estão muito preocupadas porque a vacina de Oxford foi cancelada os testes. Então agora está todo mundo desesperado porque vai ter que tomar a vacina da China e talvez virar um Pokémon. Está todo mundo preocupadíssimo com isso. A gente está vivendo um ambiente do reino de Deus em que Deus está sob controle. Sim. Eu disse lá na igreja, e às vezes algumas coisas que eu digo são bem fortes, mas são a realidade. Nessa pandemia vai morrer quem tiver que morrer. Sim. Se não morresse de pandemia, morreria de qualquer outra coisa, porque a Bíblia diz que todos os nossos dias já estão contados. Então, ao homem está ordenado morrer uma vez. Infelizmente, vai morrer quem tiver que morrer, porque foi assim que Deus determinou desde a eternidade. Depois do nosso pecado, é culpa nossa. Sim, foi assim que Deus determinou. Então, nós precisamos não somente ensinar, mas também pregar a boa nova do reino. Que boa nova é essa? A boa notícia é, em meio a todo problema, confusão, tribulação, em meio ao arroz a R$30 o saco de 5 quilos, em meio ao óleo de soja, em alguns mercados em Porto Alegre já está custando R$8,50 o litro do óleo. A gente está vivendo um ambiente do reino de Deus, saber que está tudo sob controle e que pode estar R$60 o quilo do saco de arroz. No nosso bolso não vai faltar para nós e para quem precisa, porque quem está no controle de todas as coisas é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Ora, não é Ele quem chama à existência as coisas que não existem, não é Ele que chama do solo o grão para brotar, para existir, é o próprio Deus que faz isso. A transformação, né? É o próprio Deus que faz isso. Então, em terceiro lugar, Jesus, ele curava, e a gente tem visto nos nossos dias, infelizmente, uma
não uma troca, mas uma anulação do ensino e da proclamação do reino e uma ênfase exagerada na cura. Então a gente tem falado muito de cura e pouco de ensino. Tem falado muito de cura e pouco do evangelho do reino. É bíblico a cura? É bíblica a cura. Os dons de cura existem? Os dons de cura existem. Jesus Cristo pode curar? Pode curar. A prioridade dele é essa? Não. A prioridade dele não é essa. A prioridade do Senhor Jesus é que a gente se arrependa e se converta. Se esse arrependimento e essa conversão nos levarem à cura, amém. Se esse arrependimento e essa conversão não nos levarem à cura, mas nos levarem à morte, e através da morte chegarmos à eternidade com Ele, amém também. Para nós que temos a esperança em Jesus Cristo, a morte não é o fim. Para nós que temos a esperança em Jesus Cristo, a morte é só o começo do que vai ser o resto da nossa eternidade, não o resto da vida. Vai ser o resto da eternidade. Esse era o anseio de Paulo. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo da morte? Paulo tinha uma vontade de morrer, porque ele tinha experimentado coisas que são inefáveis, indizíveis. Então, quando ele voltava para cá, ele via o que era essa terra, as preocupações, as angústias, as tristezas. Ele ficava satisfeito com aquilo que ele sofria, porque ele sabia que cada coisa que ele sofria levava ele para mais perto do dia da sua morte, para mais perto do encontro com o Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que todo crente tem que desejar a morte. Sim. Eu não estou dizendo que a gente precisa ansiar... Mas era algo que Paulo vivia. Né? Eu não estou dizendo que a gente precisa ansiar pela morte. Eu estou dizendo que a gente não tem que ter medo da morte. Ou desejar ficar aqui. Desejar ficar aqui. Porque a nossa esperança é para além disso. A nossa esperança é para a eternidade. Então, milagres acontecem? Sim. Os dons do Espírito cessaram? Não. A ação do Espírito cessou? Não. O Espírito Santo ainda age hoje? Age. Agora, a gente precisa entender como é que ele age e entrar na onda dele para que a gente consiga... Ele jamais vai entrar na nossa, nós é que temos que entrar na dele, não tem jeito. Numa entrevista para a MTV, perguntaram para o Dinho, dos Mamonas Assassinas, se eles levaram muito tempo para entrar na fila do rock brasileiro. E o Dinho falou assim, a gente não entrou na fila, a gente viu que aqui a fila estava indo para a esquerda e a gente formou a nossa fila indo para a direita. Então a gente precisa entrar na fila do Espírito Santo de Deus e não na fila das modas, na fila dos costumes, na fila daquilo que das coisas que passam, temporais, né? Naquilo que está fazendo sucesso no momento. A gente tem que entrar na fila do Espírito Santo e entender que Deus não tem pressa. O Espírito Santo não tem pressa. Jesus não tem pressa em agir, porque eles sabem como é que vai ser o fim das coisas, eles sabem onde é que eles vão chegar e eles sabem onde é que a gente vai chegar com isso. Então, os milagres, eles têm um único motivo, uma única finalidade, e é glorificar o nome de Deus. Se num determinado momento, determinado milagre não glorificar o nome de Deus, não vai acontecer. Se no outro momento glorifica, vai acontecer. Às vezes a gente quer que o milagre aconteça num culto cheio de gente, e o milagre não acontece. Às vezes o milagre acontece enquanto aquela pessoa está lavando louça. Lavando louça em casa sozinha. Porque ali vai glorificar o nome de Deus mais do que na igreja com uma multidão de pessoas. Não foi o Alexandre orou e a coisa aconteceu e tal. É por aí que o negócio vai. No versículo 36, Jesus observa a necessidade da multidão e ele ensina sobre o reino de Deus através de parábolas. São comparações. Parábola é uma história paralela que... Me fala, traz uma realidade do reino para a terra. É o abstrato e o material, né? Mostra de maneira... Usa o abstrato para explicar o espiritual. A gente pega, por exemplo, a parábola do grande banquete. A parábola do grande banquete é Deus preparando o banquete, as bodas do noivo, né? Sim. É Deus preparando uma grande mesa, porque o filho casou e tal. Aí na hora de convidar aqueles que foram, na hora de chamar os convidados, e aqui a gente faz um link com João capítulo 1, veio para o que era seus. E os seus na hora de chamar os convidados não foram, mas os seus não receberam. E aí o que o dono da festa faz? Vai lá e chama todos aqueles, os pobres, os rejeitados, mas a todos quantos o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui Jesus está fazendo um link entre aqueles que ele veio salvar. Jesus veio salvar o povo hebreu. Ele não veio salvar o gentil. O gentil, sim. Jesus veio salvar o hebreu. O texto diz, veio para o que era seu, os hebreus. Mas os seus não receberam. Rejeitaram ele. Mas a todos quantos o receberam, os gentios, deu-lhes o poder, a capacidade de serem feitos filhos de Deus. Então,
chama os convidados não vêm, então chama os pobres. Uhum. Ainda tem lugar, então vai lá e chama os marginalizados. Ainda tem lugar, então vai e chama os aleijados, os cegos e os mancos, aqueles que não podem ver por conta própria, não podem andar por conta própria e que precisam ser carregados. Então, os servos trazem todas as pessoas e há uma grande festa porque aqueles que eram rejeitados pelo mundo são acolhidos por Deus. Pastor Tiago, e a disposição desses servos, em que grupo de obreiro tremendo, hein? Os camaradas caçavam serviço, né? Caçava serviço E fazia com alegria, dizia, não, senhor, tem lugar ainda aqui, vamos embora, tem gente aqui e ainda. não reclamar do fedor dos caras. Não reclamar. Não, eu vou ter que carregar aquele aleijado, não o cego, eu vou ter que trazer o cego. Entendeu? O senhor quer que vem fazer aquele pobretão na sua casa? Nós temos que ir lá atrás dele. Eu vou entrar naquele lugar. Então, o dono da casa, ele observava a necessidade. Uhum. Apesar da festa ser para os amigos dele, ele sabia que existiam pessoas que eram cegas, que eram aleijadas, que eram mancas, sabiam que existiam pessoas que eram miseráveis e que precisavam daquela comida que os seus amigos rejeitaram. Então dá para colocar aí os piores pecadores, aqueles assim que estão na lama. Aqueles que ninguém acha que tem chance, aqueles que ninguém quer. Aqueles como o apóstolo Paulo, ele respirava ameaças contra a igreja, diz o livro de Atos dos Apóstolos. Uhum. E é interessante que no grego a gente tem esse respirava ameaças. A tradução dessa palavra é uma fúria, fúria assassina. Aquele... Vou desmontar. Isso, esse era o sentimento de Paulo. E alguém precisava levar o evangelho para Paulo. Só que como ninguém foi, Jesus veio e levou. E será que também não seria... Desculpa, eu tô saindo muito do teu... Hoje eu tô com os bolsos. Hoje eu não me perco. Mas talvez o apóstolo Paulo tenha sido uma pessoa assim... que só Jesus mesmo para fazer essa obra diretamente, né? Eu acho que sim, porque se Pedro tivesse ido encarar o Paulo, provavelmente os dois iam ter se matado. Se João tivesse ido... Ia pedir fogo do céu, queima ele! Se João tivesse ido, os dois iam acabar chorando. Porque João era muito amoroso. Mas também mandava chamar fogo, né? Se Mateus tivesse ido, Paulo podia acusar ele. Eu sei o que tu fazia quando tu era... Entendeu? Então... Abusava das famílias aí cobrando imposto. Existem ocasiões que o próprio Jesus tem que intervir. Aí veio o perfeito. Aí só tem que fazer o que? Chamar de Senhor e glorificar o nome e obedecer. Muito bom. A gente tem testemunhos, e a gente lê muita coisa na internet, de pessoas que desistiram de matar missionários porque ouviram a voz de Jesus, ou porque viram Jesus, porque viram um clarão, e por isso desistiram de fazer aquilo que eles queriam fazer. Então, essas parábolas que Jesus trazia eram forma de simplificar para as pessoas aquilo que os mestres da lei dificultavam. Porque qual era a intenção dos mestres da lei? A intenção deles era que as pessoas tivessem pouco acesso à escritura, esse acesso fosse dificultado, esse entendimento fosse dificultado, para que elas sempre fizessem aquilo que eles queriam. Então, controlavam, né? Massa de manobra, aqui, é por aqui, buscando seus próprios interesses. Usando a palavra, é lógico que não acontece hoje, hoje não. Mas usavam, fazendo uso da palavra, fazendo uso das coisas separadas, ou melhor, das coisas santas, para implantar um domínio, né? Isso. Depois Pedro vem falar sobre isso, que nós pastores, presbíteros, que a liderança não deve usar de autoridade sobre o rebanho. E Paulo lá em Atos dos Apóstolos também, quando ele chega numa determinada cidade, Pedro está conversando com os gentios, ele está lá e tal, e depois, quando Pedro vê que Paulo chega, ele se levanta, deixa os gentios e vai para os judeus, e aí Paulo dá uma bronca nele, porque diz, escuta, tu tava lá com os caras, agora que a gente chegou, os caras não servem mais, os caras só servem para aquilo que tu quer, só para o teu propósito. Entendeu? Então, e essas discussões são discussões muito, muito pesadas, tanto é que existia nos primeiros séculos seitas judaizantes que obrigavam os homens a fazer a circuncisão, entre outras coisas, colocavam nas pessoas um peso que Jesus veio tirar. E mais uma vez eu digo, entre o antinomismo e a hipergraça, o antinomismo é aquele o legalismo, e o antinomismo, que é o mesmo da hipergraça. O legalismo é aquele que diz você tem que fazer tudo para você conseguir ser perdoado. A hipergraça diz você não precisa fazer nada porque Jesus já fez por você. Quando na verdade o evangelho diz você pode fazer porque Jesus fez. Então eu não sou obrigado a orar para ser perdoado. E eu não deixo de orar porque eu sou perdoado. Mas eu posso orar para ser perdoado porque Jesus abriu para mim um caminho que me
permitiu orar para ser perdoado. Eu não tenho que ser dizimista para ser abençoado. Eu não tenho que deixar de ser dizimista para ser abençoado. Eu não sou obrigado a ser dizimista e eu não sou desobrigado a ser dizimista. Mas eu posso ser dizimista por causa do que Jesus fez por mim. Não é sobre o que eu tenho ou não que fazer. É sobre o que eu faço pelo que Jesus conquistou para que eu pudesse fazer. Não é nada sobre o meu esforço, mas é sobre aquilo que Jesus fez para que tornasse possível para mim realizar alguma coisa. E essa era a maior necessidade do homem. Eu acredito que Jesus fez mais ou menos como Isaías fez. Jesus estava lá no céu, o verbo estava observando a necessidade do ser humano. Sim. E quando Deus falou assim, tá na hora de enviar o cordeiro, Jesus falou assim, eu vou. Eis-me aqui. Eu aprendi na aula de teologia sistemática no Instituto Beré de Porto Alegre, com o professor, esqueci o nome dele agora, que Pai, o Filho e o Espírito Santo são como o corpo, alma e espírito. O Pai é o corpo, o Filho é a alma, e o Espírito Santo é o Espírito. Sendo Jesus a alma, Jesus sentiu tudo o que Deus sente. Jesus, a gente não pode afligir dor a Deus. A gente não pode machucar Deus. Deus não pode sentir dor. Então, Jesus foi lá e falou para Deus, Pai, dor é isso. Através de Jesus, Deus sentiu a dor. Deus começou a sentir a necessidade humana. Então, quando Jesus é enviado, ele está observando a necessidade. E do mesmo modo como Isaías, lá no capítulo 6, disse, eis-me aqui, envia-me a mim, Jesus falou assim, opa, eu vou lá, eu vou ser o cordeiro, porque eu estou vendo que esse povo tem uma necessidade, que eles precisam de alguma coisa. E que o seu coração está cheio de vontade de libertar eles dessa dificuldade. Nessa observação de Jesus, ele teve compaixão das multidões. E essa compaixão que Jesus teve para com as multidões é a mesma que nós vemos em Moisés, lá em Números 27, antes, quando Deus fala para Moisés, tu vai morrer. Moisés diz para Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre a sua congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então, Deus fala para Moisés, tu vai morrer. E Moisés fala para Deus, então se eu vou morrer, então que o Senhor coloque algum líder sobre o povo, para que esse líder tenha as mesmas atitudes que eu tive, faça como eu fiz e seja como eu fui. Aí que Deus levanta Josué. E eu imagino a dificuldade que Josué teve, que quando ele subiu ao monte, subiu Moisés e Josué. Mas quando desceu Josué, dizendo para todo o povo, agora o líder sou eu. Meu Deus. Então os chefes das tribos disseram, tu que matou Moisés. Que situação difícil. Que coisa que Deus nos coloca às vezes em situações como essa. Deus nos coloca em sinuca de bico dessa. Imagina, sobe tu e Moisés. Moisés morre. Aí Josué capítulo 1, Josué não viu Moisés morrer. Foi Deus que falou, Josué, Moisés morreu. Josué falou assim, como assim? Josué, meu servo Moisés é morto. Como assim, Deus? E o que eu vou falar para os caras lá embaixo? Fica na tua, fica pianinho que eu estou contigo. Não temos o Senhor contigo, não te aparte da tua boca a palavra dessa lei. Quem for comigo é contigo, quem for contigo é comigo. Ele desceu e falou assim, pessoal, Moisés morreu. Moisés morreu. Peraí, tem mais uma coisa. Só vocês dois lá? Tem mais uma coisa. O quê? Deus só falava com Moisés. Durante vários anos, né? Deus só falava com Moisés. Deus falou para mim que agora o líder sou eu. Barbaridade. E aí? Então Moisés pediu, teve compaixão dos seus compatriotas hebreus e pediu alguém que fosse compassivo com aquele povo, não deixasse o povo se desviar. Não havia ninguém preparado adequadamente para aquelas ovelhas. A não ser Josué. E da mesma maneira para as ovelhas de Jesus Cristo, não havia ninguém preparado para aquelas ovelhas a não ser Jesus. Por isso que ele diz que ele é o bom pastor. E ele diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, sendo o bom pastor, os outros sobra ser os pastores mais ou menos, porque Jesus é o bom. Sim, ele é o bom pastor. Os outros são... Sumo sacerdote, é tudo. Jesus é tudo. Ele é tudo. O motivo do nosso ministério não é a recompensa, mas a compaixão. Nós não somos pastores, e eu já disse aqui,
Psicologicamente não vale a pena ser pastor, financeiramente não compensa ser pastor, emocionalmente não compensa ser pastor. Por que compensa ser pastor? Porque não existe nada melhor, um sentimento mais agradável, um sentimento mais recompensador do que tu ver alguém que tu tira, que tu ajuda, tu estende tua mão e a pessoa sai das drogas, sai do vício, sai da prostituição, sai da mentira. Tu vê essa pessoa saindo das águas do batismo, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que Jesus Cristo é o Senhor da sua alma. E a gente vê aqui que essas pessoas estão aflitas e exaustas. E através de Isaías, através de Zacarias, em Zacarias capítulo 2, versículo 10, Deus fala para nós através de Zacarias: porque os ídolos têm falado vaidade e os adivinhos têm visto mentira e contam sonhos falsos. Com vaidade consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas. Estão aflitos porque não há pastor. Por quê? Porque os ídolos falam com vaidade, os adivinhos têm visto mentiras e contam sonhos falsos. Então as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, como ovelhas que não têm pastor, porque elas estão seguindo pessoas que não têm direção de Deus, não têm orientação de Deus. Estão seguindo pessoas que não têm um chamado de Deus para estarem à frente delas, para estarem ensinando. Elas estão sendo levadas por ídolos que são levantados por homens, porque eu vou na igreja A porque a mão de Deus está lá, eu vou na igreja B porque lá o sal grosso opera, eu vou na igreja Tem a C... xícara branca do Alexandre, fazendo maravilhas. Xícara branca do Alexandre. Eu vou na igreja C porque o lencinho ungido com suor do Tiago vai curar. Isso é forte. Eu vou lá porque a camisa com sangue do pastor Tiago vai me curar. Então os ídolos são levantados pelo povo, e esses ídolos falam de vaidade, falam de coisas que são vãs. E os adivinhos, os profetas, os videntes, eles veem mentiras e eles contam mentiras. As pessoas são levadas a crer nessas mentiras. Pelo caminho da mentira. Porque essas mentiras e esses ídolos falam daquilo que o nosso coração gosta, falam daquilo que o nosso ego, que a gente quer, falam daquilo que a gente quer ouvir. Semana passada eu disse, hoje eu vou repetir, Dietrich Bonhoeffer escreveu que se os pastores começassem a pregar o evangelho de verdade, quem está na igreja ia sair e quem está fora ia entrar para ouvir a verdade. Meu Deus, porque essa é uma grande realidade de um cara que escreveu isso enquanto ele estava preso pelo regime nazista e ele foi morto em Auschwitz. Eu acho que ele foi morto, se eu não me engano, lá naquela câmara de gás do Hitler, que matou um monte de judeu. Mas antes disso ele deixou ótimos livros escritos. Porque mesmo em meio ao cárcere, ele foi capaz de produzir grandes obras teológicas. E em meio à tua necessidade, em meio à tua dificuldade, você pode ser luz para alguém que está precisando. Amém. Deus é bom. De acordo com Mike Murdock, as suas lágrimas de hoje são a chuva no deserto de alguém amanhã. Então produza, ore a Deus. Tenha caderno, tenha a Bíblia com espaço para escrever, não se separe da tua Bíblia, porque o teu momento de tristeza hoje, ou de angústia, ou de aflição hoje, amanhã vai ser o respiro e o fôlego para alguém poder sair dessa situação tão desesperadora. Reconhecer a necessidade, muitas vezes, é uma atitude difícil, porque isso demonstra a fragilidade humana, a falibilidade humana. E Jesus Cristo reconheceu que havia uma necessidade. Muitas vezes, quando a gente se senta com um colega de ministério e começa a conversar, a gente tem medo de reconhecer algumas necessidades, porque aquela pessoa vai achar que a gente é fraco, ou vai achar que a gente não está preparado para o ministério. Mas a verdade é que Jesus diz, no versículo 37, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, não é qualquer trabalhador que serve. São aqueles que Deus manda. São aqueles que Deus manda. Quer dizer, tá cheio de trabalhador por aí, tá cheio de ceifeiros por aí, mas nós não devemos aceitar e trabalhar e orientar e partir a nossa experiência que Deus nos deu no dia a dia com trabalhadores que Deus enviou. Como é que a gente vai botar para colher arroz o camarada que colheu manga a vida inteira? Um grão é maior, né? Como é que a gente vai colocar para dirigir um carro um cara que a vida inteira dirigiu colheitadeira? Mamãe dizia que quem anda a cangaia não dá para cela nunca. Quem anda a cangaia não consegue andar bem numa cela. Existem pessoas que querem fazer parte do Ministério de Louvor, mas não tem condição. Não tem condição técnica, não tem condição de sonoridade espiritual, não tem condição. Existem pessoas que querem fazer parte do Ministério de Intercessão, mas não tem
resistência espiritual para aguentar a retaliação. E a retaliação do diabo não vem contra Deus, vem contra a gente. Porque Sim. o diabo não Não pode pode contra com Deus, Deus, com Jesus, mas com contra a Espírito. gente ele pode. E aqui não tem o negócio, não, sou coberto pelo sangue, Eu estou em sou jejum. lavado. Aham. Gente, Satanás foi a Deus. Aham. Satanás tentou Jesus. Se ele tentou Jesus, coitado de mim, o que ele vai fazer E comigo? eu então? Satanás chegou para Jesus e falou assim: Jesus, eu tô afinal uma volta com Pedro. Quero cirandar ele igual ciranda trigo. Eu quero debulhar Pedro, eu quero amassar Pedro, eu quero Fazer uma experiência com raspar ele. Pedro, eu quero. E Jesus diz: eu orei por você, tá? Eu não falei, sai, diabo, em meu nome. Pedro é meu amigo e tal, meu discípulo. Pedro, eu orei por você. Em Marcos 2, a gente vê Jesus reconhecendo essa necessidade. Só que o contexto ele é interessante, porque Jesus está sentado com os pecadores comendo. E os fariseus chegam para Pedro e perguntam: por que o teu mestre se senta com os pecadores para comer? A pergunta está invertida. Não é porque Jesus se senta com os pecadores, mas é porque os pecadores não têm medo de se sentar com Jesus. Por que Jesus é acessível aos pecadores? Por que Jesus não condena os pecadores? Porque Jesus não veio para condenar. Jesus veio para apresentar a redenção. E quando Jesus ouve isso, lá no versículo 17, ele diz assim: quem precisa dos médicos são os doentes, não são os sãos. Se esses caras acham que não tem nada, eles não precisam de mim, então deixa eles no canto deles. Eu vou me sentar com quem está precisando de mim. Eu vou atrás de quem está precisando de mim. Eles não vêm a mim porque, aliás, eu vou permitir que eles venham a mim porque eles estão reconhecendo que eles têm uma necessidade, eu sei que eles têm uma necessidade, eu vou suprir a necessidade deles. Mateus 11:28, Jesus diz: vem a mim. Ele se oferece à humanidade como uma resposta. Ele se oferece à humanidade como um alívio alcançado e uma libertação ao oprimido. Sim. Então, Jesus é a libertação. Vamos fazer uma campanha de libertação. Vamos. Apresenta Jesus para a pessoa. Jesus Cristo. Vamos fazer uma campanha de 27 terça-feira para a libertação do vício. Apresenta Jesus. Jesus Cristo. Vamos fazer uma campanha para 72 terça-feira para a libertação do cansaço. Vai até Jesus. Vai até Jesus. A Bíblia fala de Jesus, toda a Bíblia fala de Jesus, a palavra de Deus inteira fala sobre Jesus, toda ela aponta para Jesus. Jesus é o motivo, Jesus é o foco, Jesus é o resultado, Jesus é a resposta. É a vida da palavra. Jesus Cristo é tudo em todos, o tempo todo, é tudo por Jesus, é tudo sobre Jesus, é tudo em Jesus. Tudo aquilo que está fora de Jesus não serve. É periférico, tudo aquilo que está fora de Jesus é atalho, Jesus é o único caminho para Deus. Paulo declara em Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então há uma necessidade, salvação. Há uma solução para a necessidade, invocar o nome do Senhor. Mas Paulo depois ele continua: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido o evangelho, pois diz Isaías: quem creu na nossa pregação. Então, voltando à primeira pergunta: como, pois, ouvirão em quem não creram? Não vão ouvir, não vão invocar quem não creram, porque não creram, porque não temos muitas vezes credibilidade para que as pessoas creiam no Senhor Jesus Cristo. E no versículo 38, finalizando essa meditação, Jesus dá a solução para a seara não se perder. A solução para a seara ser colhida sem que nada se perca é contratar mais funcionários. Só que o RH é Deus. Ele é que vai fazer a triagem. O treinamento do RH, quem vai fazer as dinâmicas de grupos, quebrar gelo, quem vai perguntar para o funcionário: se você fosse uma banana, o que você faria? Porque agora tem esses negócios nos RH, né? Se você fosse um animal, qual animal você seria? Se você fosse uma fruta, se você fosse um presidente, qual você seria? Então quem vai fazer essas perguntas é o próprio Deus. Deus vai enviar os trabalhadores de acordo com a necessidade da igreja, de acordo com a necessidade da seara. Deus vai levantar pessoas de acordo com aquilo que a seara tem como necessidade para ser colhida. Tem funcionário que vai ser patrola.
Tem funcionário que vai ser retroescavadeira, tem funcionário que vai ser colhedeira. Existem vários tipos de funcionários, vários tipos de necessidade. De funções, e aí a gente volta lá no começo. Precisamos observar qual é a necessidade da igreja e precisamos clamar ao Senhor para que Ele envie trabalhadores de acordo com a necessidade da igreja, não de acordo com aquilo que eu quero. Com a minha vontade. Quando eu estava lá em Colatina... Ei, Colatina. Saudade de Colatina. Colatina faz 6 dias que não tem uma morte por Covid. Que legal. 6 dias já, graças a Deus. O prefeito é o mesmo ainda, né? É, o Serginho Meneghelli. Gente da melhor qualidade. Sempre que ele estava pelos centros da cidade, ele passava de bicicletinha, cumprimentando todo mundo. As pessoas acham que é tudo propaganda e marketing, mas não é uma realidade, nós conhecemos. Eu estava lá em Colatina e dizia, Deus, eu quero uma igreja com microfone tal, com mesa de som tal, com bateria tal, com cadeira assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí Deus abriu uma porta e eu fui para uma igreja exatamente como eu pedia para ele. Só que depois de um tempo eu saí daquela igreja. E num das minhas caminhadas para emagrecer, que já faz 5 anos que eu caminho para emagrecer e não emagreço, Deus me disse assim, Thiago, a igreja não tem que ser o que você quer. Ela tem que ser o que eu preciso. Bárbaro. E aí eu entendi que a igreja não tem que ser o que Deus quer, tem que ser o que Ele precisa. E a resposta que Deus te deu, aquele dia que tu estava orando lá em Arambaré, tava eu, você, a Suelen, a mãe, a irmã Eva, a irmã Jassa, a irmã Silvana, a irmã Tânia e a irmã Yolanda. Estavam nós 6. Quando Deus disse para você, a igreja está do jeito que eu preciso, aquilo para mim foi um alívio. Porque eu consegui levar a igreja junto com os irmãos até o lugar que Deus precisa, não até o lugar que eu quero. Não da maneira como eu quero, mas da maneira como Deus precisa. Para fazer o que? Eu não sei. Mas se está do jeito que Ele precisa, é um bom sinal de que logo, logo alguma coisa boa vai acontecer. É isso aí. É isso aí. Não tem jeito. Às vezes a gente está num lugarzinho tão bonzinho, tão tranquilo, do jeito que a gente quer, já olha e diz, não, tá bom, já foi bastante, do jeito que você quis, agora nós vamos fazer um pouquinho diferente. São exatamente 17 horas e 53 minutos. É isso não? 17 horas e 53 minutos. Pastor Thiago, nós tivemos aqui alguns amados irmãos e amigos que ainda estão aqui. Ó. Aqui eu tenho Tu te lembra do Francisco Carlos Silveira Teixeira? Francisco Carlos Silveira Teixeira? Ele é um pastor aí, um pastor, gente da melhor qualidade, viu? É o famoso Cacau. Ô, meu amigo, meu pastor Francisco Carlos, gente da melhor. Ele tá em Minas? Tá em Minas, tá na divisa Minas-São Paulo, né? Deixa eu ver, Luciano Silva, ele trazendo palavra abençoada. Feliz aniversário, irmão Almiri. Irmã Mara, dê um abraço aí para o nosso irmão Almiri, que está fazendo aniversário hoje, né? Meu sogro querido. É o sogro do Thiago, 28 anos, tão novo. Meu sogro é um menino novo, é um guri. Miri. O Luciano é lá da igreja de Cachoeirinha, pastor Pedro Paulo, né? Presbítero Rodevan Baldei Schaefer. Diz boa noite, paz de Jesus, abraço. Parou do meu lado de viatura hoje, mandou eu parar o carro. Sério? Me deu sirene e tudo. Pediu documento? Não. Onde é que tu tava? Aqui no centro? Eu tava entrando, aí ele parou do meu lado, viu que era eu, fez sinal de sirene, sinal de parada, eu falei, presbítero, vai, segue teu... É brincadeira. É uma autoridade, gente da melhor qualidade. Então, Francisco, eu quero pedir aos irmãos que nos perdoem, mas é que vai sumindo aqui o trem, e você viu a honra, que é nosso mestre, nosso pastor, reverendo Ivan Nunes, aqui, ó. Ele disse que ele estava ouvindo, eu não falava nada. Olha, que bênção, ele disse, pai e filho, né? É um exemplo para nós, né? Uma pessoa, bom, não há palavras, né? Mas desse lado aqui, eu tenho aqui a honra, o prazer, a grata satisfação de ter aqui o reverendo Ivan Nunes, alguém, nosso pastor, alguém que nos ajudou e nos ensinou muito, né? Saudade de abraçar ele. Aí eu fiz aqui um comentário a respeito. Luciano nós já vimos, sumiu todo mundo daqui, mas tinha mais nome. A Vani do Edson Gregório, pastor Edson lá. Ai meu Deus, irmã Vani, esqueci agora de onde é. Me perdoa, vovô não lembra mais onde é. Mas o pastor Edson Gregório, a irmã Vani. Outro abraço respeitoso à família, Deus abençoe muito vocês. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Edson Gregório aqui. Deus te abençoe, pastor Edson Gregório. Que honra. William Amaral, lembra? Que alegria. O William Amaral, Caroline Amaral, né? Tô mandando aqui graça e paz. Amém, amém.
Jaça, Lucimara. Lucimara Castro, aquela? Isso, Lucimara. Marcos Ghiseline, o marido da Nath, o primo Marcos. Legal, legal. Deus abençoe a todos vocês. Muito bem. Amados irmãos e amigos queridos. Vamos que o Luciano quer ir embora. Amigos necessários. Luciano, meu amigo. Aliás, vou começar pela Rádio BPC. Sempre deixar nossa palavra de agradecimento ao nosso pastor Olavo Nunes Neto, reverendo Ivan Nunes, ao nosso presidente nacional, reverendo Luiz Fernandes Bergami, que também é presidente da Convenção de São Paulo, por nos abrir essa porta, não é? Nos abrir esse canal onde a gente pode fazer parte de uma equipe tão seleta de homens e mulheres cheios da graça de Deus, e esses homens de Deus têm nos dado a oportunidade de estar aqui também para anunciar o Evangelho. Fica aqui a minha palavra de agradecimento. E ao meu amigo Luciano, com toda a equipe aí, né, da Rádio OBPC.com.br. Olha só, radioobpc.com.br. Mais do que escutar, é ouvir a vida. Tu quer que eles façam uma vinheta com a tua voz? Não. É que eu acho interessante mesmo. É diferente, quer dizer, não tocamos música, mas ouvimos vida. Fica a dica aí, Luciano. Não. Longe de mim, quem sou eu? Mas Rádio OBPC, mais do que escutar, é ouvir a vida. Olha aí, até mudou a entonação. Lucinha, querido, forte abraço, Deus te abençoe, muito obrigado por sua ajuda, por seu auxílio aí, por ter estado conosco. Aos amados irmãos e amigos da Rádio OBPC, forte abraço, meu carinhoso e respeitoso abraço, em nome do Senhor Jesus. Querendo Deus, segunda-feira, nós voltaremos à transmissão aqui do programa Crer e Crescer, pela Rádio BPC e pela live do Facebook. Amém? Obrigado, Luciano, fique em paz. A Lucimara Castro falou contigo. Quem mais? Jackson Bragança também tá aqui. Jackson Bragança. Quem é aquele Diogo? Diego, Juliana. O pessoal aqui mandando, assistindo com a gente. Um abraço a todos. Deus os abençoe, queridos. Foi aí para vocês mais uma live aqui na página Alexandre Viana e pela obpc.com.br. Deus os abençoe. Um finzinho de quarta-feira na presença de Deus. A gente se encontra, tá? Fique em paz. Meu abraço. Até qualquer hora. No nome de Jesus. Vai. Obrigado.